Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais um programa Defesa da Fé. Todos agora podem aprender a palavra de Deus no conforto do lar, no transporte público, tá aí em algum lugar, no banco, em qualquer lugar, no trabalho, pode sintonizar a nossa programação. Acontece todas as terças e quintas, sempre no mesmo horário, das 12 às 13 horas, você tem esta oportunidade de aprender teologia, de aprender as doutrinas fundamentais da nossa fé. Lembrando que sempre terça-feira nós estamos estudando bibliologia, que é a matéria que ensina como a Bíblia chegou até nós, a estrutura da Bíblia e a mensagem da Bíblia. Já na quinta-feira, nós estamos estudando Teologia Sistemática 1. Nesta matéria, nós estamos aprendendo as doutrinas fundamentais da nossa fé. Um outro recado importante: perdeu a aula? Não foi possível sintonizar neste horário? Eu coloco sempre no dia seguinte a aula no meu canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube que, olha que bênção, passamos de 100 mil inscritos. Estamos com 117 mil inscritos no canal. Olha que bênção, mais de 12 milhões de visualizações, mais de 1.500 vídeos. Todos os vídeos tem vídeo de 15 minutos, tem até menor, 10 minutos, tem vídeos maiores, com uma hora e pouquinho, enfim. Mas são todas aulas para ajudar você no aprendizado da palavra de Deus. E como acessar o canal no YouTube? Basta digitar, se você já estiver no YouTube, pr.Antônio Fonseca. Digitou pr.Antônio Fonseca, você já acessa o meu canal. Aproveita, dá lá um toquinho para se inscrever, dá um toque no sininho, porque assim sempre quando eu disponibilizo uma nova aula, você já recebe o aviso. Agora, se você estiver em qualquer site de busca, digita @Antônio Fonseca-ICP, @Antônio Fonseca-ICP, você já acessa todas as nossas plataformas, por exemplo, o Instagram, o Facebook, o nosso site e o canal. Olha como é fácil aprender a palavra de Deus. Portanto, perdeu a aula, não precisa ficar triste. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Como eu disse na aula anterior, nesta aula nós vamos aprender uma doutrina muito importante da nossa fé, a doutrina da Santíssima Trindade, ou doutrina da Trindade. Bem, e por que ela é muito importante? Porque nós encontramos pessoas que negam esta doutrina. É verdade que a maioria do cristianismo, veja que o cristianismo é a maior religião do mundo. Temos aí, já ultrapassamos, mais de 2 bilhões e meio de cristãos. Mais de 2 bilhões e meio de cristãos. E a maioria, tanto o grupo católico, que é em torno de 1 bilhão e meio, os católicos que tem o Papa como líder, e também os ortodoxos, os ortodoxos é aqueles que ficam mais do lado oriental do nosso planeta, formam 1 bilhão e meio, os dois grupos. Somando os dois, nós chegamos a 1 bilhão e meio de cristãos. E os protestantes, nós estamos em torno aí de 1 bilhão, sendo mais ou menos 500 milhões evangélicos. Depois nós vamos ver a diferença de ser protestante e ser evangélico. Todo evangélico é protestante, mas nem todo protestante é evangélico. Depois nós vamos ver esta diferença. Bem, mas voltando aqui, esta doutrina da Trindade, ela é ensinada tanto pelos católicos como pelos ortodoxos e como também pelos protestantes. Mas nós temos grupos menores, porque, como eu disse, a maioria ensina a doutrina, a maioria esmagadora, mas nós temos grupos menores que negam e vêm com argumentos para minar a nossa fé. Por exemplo, um argumento é que
Nós, evangélicos, importamos essa doutrina do catolicismo. E pelo fato de importarmos a doutrina do catolicismo, ela é herética. Chegam até a dizer que é uma doutrina satânica. Veja que situação. Mas esse argumento não procede. Por quê? Porque, quer ver? Doutrina dos anjos. Nós cremos na doutrina, na existência de anjos. Os católicos também acreditam na existência de anjos. O povo judeu também acredita na existência de anjo. Os muçulmanos, que é a segunda maior religião do planeta, com 1,5 bilhão de adeptos, também o grupo acredita na existência de anjos. Agora, o fato dos católicos, dos muçulmanos, enfim, acreditarem na existência de anjo ou dos anjos, a doutrina passa a ser errada? Passa a ser uma heresia? Lógico que não. Quer ver? Um grupo que nega a doutrina da Trindade é as Testemunhas de Jeová. Se você perguntar para a Testemunha de Jeová, ela vai negar a doutrina da Trindade. E diz que realmente ela é do catolicismo. Mas as Testemunhas de Jeová acreditam, por exemplo, que Maria ficou grávida ainda estando virgem. Mas essa doutrina também é ensinada pelos católicos. Logo, as Testemunhas de Jeová deviam de negar essa doutrina também, porque se elas alegam que é porque é do catolicismo, portanto não procede. Eu já ensinei aqui que o Deus dos católicos é o mesmo Deus dos protestantes, é o mesmo Deus, não muda nada. E nós vamos aprender aqui que isso é verdade, como provando na Bíblia. Bem, um outro argumento que o grupo que nega esta doutrina da Trindade utiliza é que a doutrina é pagã. Ah, não, eu não creio nessa doutrina da Trindade porque ela vem lá do paganismo. É verdade, nós encontramos alguma coisa muito parecida no paganismo, mas isso não significa que a doutrina da Bíblia seja errada, herética. Por exemplo, o dilúvio. Nós vamos encontrar o dilúvio também no paganismo, antes até mesmo de Moisés escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Agora, o fato de nós encontrarmos, antes de Moisés escrever os livros da Bíblia, relatos, registros no paganismo de um dilúvio, onde os deuses se reuniram para provocar o dilúvio, porque é um ensinamento do paganismo, significa que o Noé da Bíblia é pagão? Claro que não. Aliás, nós vamos encontrar em quase as doutrinas, doutrinas similares, parecidas no paganismo. Agora, o fato de encontrar uma doutrina no paganismo significa que a doutrina da Bíblia ela é herética, ela é errada? Lógico que não. Portanto, esse argumento também não procede. Quer ver? No paganismo fala que Marduk, conhecido também como Nimrod, lá da Bíblia, o Nimrod da Bíblia, lá, que trabalhou lá na construção da Torre de Babel, enfim, segundo a história, ele casou com Semíramis, uma deusa. Isso aí está tudo na litologia, na literatura pagã. E desse casamento nasceu Tamuz. É muito parecido com o registro de Jesus, do nascimento de Jesus, que Maria estava virgem e ficou grávida. Agora, porque tem esse paralelo no paganismo, significa que a história registrada nos evangelhos do nascimento de Jesus é pagã? Claro que não. Portanto, esse argumento, utilizado inclusive pelas Testemunhas de Jeová, não procede. Não procede, porque elas acreditam que Maria ficou grávida pelo Espírito Santo. Deveriam de negar também, porque nós encontramos lá no passado um similar no paganismo. Portanto, esse argumento também não procede. Quer ver um outro argumento? Ah, eu não acredito na Trindade porque não tem a palavra Trindade na Bíblia. Mostra para mim a palavra Trindade na Bíblia que eu passo a acreditar. Esse argumento também não procede. Sabe por quê? A palavra onisciente, onisciência, também nós não encontramos na Bíblia. É uma palavra técnica. Agora, o fato de não ter a palavra onisciente na Bíblia, significa que Deus deixa de ser onisciente? Significa que Deus não conhece os nossos pensamentos? Não.
É provada essa doutrina na Bíblia. O que ocorre é que a palavra nós não encontramos na Bíblia, porque é uma palavra técnica, assim como a palavra Pentateuco é uma palavra técnica, significa os 5 primeiros livros que Moisés escreveu. Esse é o significado da palavra Pentateuco. Quer ver? A palavra teocracia. A palavra teocracia, ela é muito utilizada pelas testemunhas de Jeová. Pode perguntar para uma testemunha de Jeová, eles dizem que eles vivem em um reino teocrático. O que significa essa palavra? Teo, Deus, cracia, governo. Assim como democracia, demo, povo, cracia, governo, governo do povo. Teo, Deus, cracia, governo, governo de Deus. Agora, essa palavra não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia essa palavra. Agora, porque não tem na Bíblia, então deixa de acreditar. Então, as testemunhas de Jeová não deveriam de usar essa palavra também, porque não tem na Bíblia e nem ensiná-la. Entenderam? Então, esse argumento, ele é muito fraquinho. Quer ver? Antes de entrar agora na Bíblia, um outro argumento. Eu não creio na Trindade, porque o imperador Constantino foi que trouxe essa doutrina pagã para o cristianismo no Concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo. Olha que argumento interessante. Ocorre que não foi Constantino. Constantino, ele apenas era o imperador. O Concílio de Nicéia realmente aconteceu, ocorreu no ano 325 na cidade de Nicéia. A questão era esta doutrina, mas por que houve esse concílio? Primeiro precisamos saber o que é concílio. Concílio é uma reunião de todos os bispos. Todos os doutores da igreja, os bispos, estavam reunidos em Nicéia. Por quê? Porque no Egito tinha um presbítero de nome Ário, que começou a ensinar que Jesus não era Deus coisa nenhuma, que Jesus era um ser criado, uma criatura. E em função desse ensinamento herético de Ário, houve a necessidade de uma reunião com todos os bispos na cidade de Nicéia, para ver na Bíblia o que Ário estava ensinando. E Ário tomou como base Provérbios 8:22, onde fala da sabedoria, e ali ele usou um texto. Depois nós vamos estudar sobre essa questão para negar e ensinar que Jesus era um ser criado. Nós vamos aprender isso aí com mais detalhes. Mas esse argumento também não procede. Sabe por que não procede? Porque Tertuliano, um cristão, que viveu mais ou menos ali por volta do ano 160 a 220 depois de Cristo, portanto, bem antes do Concílio de Nicéia. Olha, 160 a 200 depois de Cristo é bem antes de 325 depois de Cristo, aí dá quase aí 200 anos. Ele que elaborou essa palavra técnica Trindade, tá vendo? Tem nada a ver com o Concílio de Nicéia, já era ensinada essa doutrina muitos anos antes. A prova é Tertuliano, isso está na literatura, pode dar um Google aí e procurar o que eu estou falando. Portanto, esse argumento de Constantino aí não procede, basta examinar a história. E outra coisa, dizem aí, quem não conhece, é na simplicidade. A pessoa fala assim, não, Trindade é um Deus de 3 cabeças. Nunca Trindade significou isto. O que significa a palavra Trindade? Pode procurar na literatura, procurar aí nos sites de busca. É só digitar Trindade aí no Google e dar um clique e você já vai ver o significado. Significa o quê? Que existe um único Deus. Pronto. Um único Deus. Portanto, nós cristãos, católicos e protestantes, somos monoteístas, assim como o povo judeu também é monoteísta, os muçulmanos também são monoteístas. Aliás, são as 3 religiões monoteístas aí do mundo: o judaísmo, cristianismo e islamismo. Nós cremos em um único Deus. Ponto. Ocorre que nós encontramos em Deus 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a definição da palavra Trindade. Trindade significa que existe um Deus, e em Deus nós encontramos 3 pessoas.
a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o significado da palavra Trindade. Trindade nunca significou Deus de 3 cabeças. Quem fala isto, ou está agindo de má fé, ou não tem conhecimento do significado da palavra. Por favor, de duas uma. Não estou acusando ninguém. Vou repetir, quem faz isso ou está agindo de má fé para tentar enganar alguma pessoa, ou não conhece o significado da palavra Trindade. E prova do que eu estou falando, basta procurar em qualquer literatura na internet, veja aí, digita Tertuliano e veja que isso tem prova documental. Eu não venho aqui na nossa programação para ensinar coisa que não tem sentido, não tem fundamento ou não tem prova documental. Bem, dito isto, nós temos que provar na Bíblia que a doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica, tá certo? Que é o que nos interessa, independente do católico crer ou não, independente do muçulmano, independente do judeu, nós cristãos temos a nossa fé, o alicerce da nossa crença, da nossa fé, está na palavra de Deus, na Bíblia. Agora nós vamos ver biblicamente, de maneira bem simples, tranquila, que esta doutrina é bíblica, a doutrina da Trindade, tá certo? Bem, primeira coisa, olha que importante, a doutrina da Trindade, ela está de forma implícita no Antigo Testamento, nos 39 livros do Antigo Testamento, e de forma explícita no Novo Testamento, nos 27 livros. Decorou esse termo? Isso é importante, olha, vou repetir. A doutrina da Trindade está de forma implícita no Antigo Testamento e de forma explícita no Novo Testamento. Então vamos explicar os termos para ficar bem entendido. Eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas estão sintonizadas no programa neste momento. Por que eu sei? Até porque quando eu coloco no YouTube, lá eu tenho as pessoas que lá o YouTube me fala quantas pessoas estão assistindo, quantas pessoas assistiram, continuam assistindo, enfim, eu tenho essa informação. Mas agora aqui, eu não estou vendo esta informação. Eu não estou aqui no site, no meu canal no YouTube. Eu não tenho essa informação, essa estatística. Mas eu posso afirmar com segurança que pessoas estão ouvindo este programa. Ou pela rádio, ou mesmo pela internet, estão ouvindo este programa. Quantas pessoas são? Eu não sei. Eu não posso te afirmar agora. Depois eu poderei, porque pelo menos pelo YouTube eu vou ter esse número. Mas agora eu não tenho esse número, mas eu te garanto que são várias as pessoas, são muitas. Eu não sei o número, mas eu sei que é mais de uma. É mais de uma, com certeza. Você, por exemplo, é uma delas, tá certo? Eu sei. Quer ver outra afirmação? Eu posso afirmar para você que neste momento muitas pessoas, milhares de pessoas, estão utilizando o transporte público, metrô, ônibus, barca, enfim. Eu posso afirmar, olha, neste momento que eu estou aqui na rádio, muitas pessoas, milhares de pessoas estão usando o transporte público. Mas quantas são? Eu não sei. Portanto, a minha afirmação é de forma implícita. Implícita. É claro, você acredita no que eu estou falando, mesmo não vendo, mas você não tem como negar esta informação. Mas quantas pessoas estão nos transportes neste momento? Eu não sei, eu sei que são milhares, mas não sei o número. Portanto, é uma informação implícita. Agora, vamos para a definição e exemplos da informação explícita. Olha, aqui na rádio, na minha frente tem um microfone com capa amarela ou laranja. Tem uma tela de computador aqui, tô vendo, olhando para você pelo celular, tô vendo o celular, o tripé, isso aí é explícito, estão aqui. Olha, tá tudo aqui, essa bancada, enfim, isso é explícito.
Eu tenho acesso a isso aí, ao fone de ouvido, eu estou ouvindo o retorno da rádio para eu saber que realmente está tudo certo. Então isso é explícito, porque eu estou vendo. Está provado, não tem como negar, tá certo? Entendeu a definição de implícito e explícito? Por que tudo isto? Porque a doutrina da Trindade nós vamos provar agora que ela está implícita no Antigo Testamento. E para isto nós vamos ler um texto que está no 5º livro da Bíblia. O primeiro é Gênesis, o segundo é Êxodo, o terceiro é Levítico, o quarto é Números e o quinto Deuteronômio. Então nós vamos ler em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4. Capítulo 6, versículo 4. Diz assim o texto sagrado: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha que importante. Portanto, não tem como negar que só existe um Deus. Voltando aqui à questão do catolicismo. O católico, ele acredita que só existe um Deus? Claro que acredita, lógico que acredita, e só existe um mesmo. O judeu acredita que só existe um Deus? Claro, e nós, protestantes, também acreditamos que só existe um Deus. Portanto, uma doutrina fundamental do cristianismo é que existe um único Deus. Ponto. Todos concordam. Até mesmo os grupos que negam algumas doutrinas, por exemplo, as Testemunhas de Jeová, elas acreditam na existência de um único Deus. Olha que importante. Então os católicos acreditam, nós acreditamos, as Testemunhas de Jeová. Por quê? Porque é bíblico, está aqui, olha. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ponto. Agora, quando nós examinamos, aí entra a hermenêutica, a exegese, a pesquisa do versículo com mais profundidade. Este único, olha, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, essa palavra única na língua hebraica, olha a importância de conhecer a língua hebraica. Eu tenho 60 aulinhas aí para quem quer iniciar na língua hebraica. Eu tenho aí no meu canal aí no YouTube, depois você dá uma checadinha, o beabá do hebraico, ajuda bastante. Bem, único, na língua hebraica nós temos único para unidade absoluta e único para unidade composta. Qual é a pronúncia? Se escreve errade, mas se lê errade. O CH no hebraico a gente lê um R bem forte, errade. Errade significa unidade composta. E iahide significa unidade absoluta. Vou dar um exemplo para você. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isso, o homem deixa o pai e mãe e se une à sua mulher, formando-se os dois uma só carne. Olha aí, uma só carne. Essa unidade, aí o termo, a palavrinha no hebraico de único é errade. Errade. É o mesmo que aparece em Deuteronômio, de unidade composta. Errade. Olha a diferença de errade para iahide. Errade significa unidade composta. Por quê? No casamento, formado de duas pessoas. Formado de duas pessoas. Uma pessoa não vira outra, não fica uma pessoa só quando a partir do casamento, mas forma uma carne, uma unidade composta. O casamento é uma unidade composta formada de duas pessoas. No caso aqui, o casamento da Bíblia. Olha, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma carne, uma unidade composta. Olha que interessante. Quer ver um outro exemplo fora aqui da Bíblia? Um trio. Olha, essa semana vem um trio para louvar o Senhor na nossa comunidade, na nossa igreja. Significa o quê? Que 3 pessoas estarão ali cantando. Ou seja, um trio é formado, olha, um trio formado. Um trio são 3 pessoas neste caso. Agora veja que interessante, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 22, versículo 2. Olha que importante. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaque,
Tá vendo? Quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaque, pegue seu filho, seu único filho. Esse único aí é Iahide, é um único absoluto, porque Abraão só teve um filho com Sara, Isaque. Portanto, no hebraico é Iahide. Viu que é importante aprender isto? Iahide, unidade absoluta, Errade, unidade composta. Portanto, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor, unidade composta. E por que isso é importante? Observe agora a importância desse ensinamento. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso está em Gênesis, no 1º capítulo, versículo 26. Olha só. Olha que importante esta informação. E Deus disse, singular. E Deus disse, só um Deus. 2 pontos. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Olha que importante. E Deus disse, 2 pontos. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas peraí, façamos? Façamos o homem, por que está no plural? Se só tem um Deus. E Deus disse, está no singular, só tem um Deus. 2 pontos. Façamos, peraí, tem mais de uma pessoa aí. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, tem mais de uma pessoa. Quantas pessoas estão ali com Deus? Eu não sei, o texto não está falando, eu posso garantir, pela gramática aqui, tanto no hebraico como no português, que tem mais de uma pessoa. Com certeza, façamos significa que tem mais de uma pessoa ali. Agora, quem são essas pessoas? Eu não sei. Portanto, está de forma implícita. Eu não sei quantas pessoas são, mas posso garantir que é mais de uma, porque o texto está no plural. Olha esse outro texto, Gênesis capítulo 11, versículo 7. Mesma coisa, Deus dizendo, vamos, desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam um ao outro. Está falando aquela questão da Torre de Babel, confusão das línguas. Desçamos. Quem? Anjos? Deus com mais alguém. Quem? Eu não sei, está implícito, mas eu posso garantir que é mais de uma pessoa, tá certo? Entendeu até agora? Ocorre que nós vamos ver no Novo Testamento quem são estas pessoas, porque daí a doutrina ficará explícita, mas sobre isso eu vou falar depois da nossa vinhetinha. Eu vou chamar a vinhetinha, não sai daí não, eu volto logo. Você está ouvindo programa Defesa da Fé. A apresentação, Pastor Antônio Fonseca. Realização, ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Voltamos aqui para o nosso programa Defesa da Fé, onde nós estamos aprendendo sobre a doutrina da Santíssima Trindade, doutrina importantíssima. E nós já vimos os argumentos daqueles que negam a doutrina da Santíssima Trindade, mostramos que não procedem esses argumentos, e agora nós estamos estudando a doutrina na Bíblia. Nós aprendemos que a doutrina está implícita no Antigo Testamento e explícita no Novo Testamento. E é isso que nós faremos agora na nossa aula. Nós vamos mostrar esta doutrina de forma explícita no Novo Testamento. Vamos tomar o primeiro versículo como base para provar o Pai, que Deus é Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 11, carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, versículo 11. Olha que ensino importante, que texto importante. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vou repetir. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Logo, Deus é Pai. O versículo é explícito.
explícito, não tem como negar. Glória de Deus Pai. Tudo bem? Anotou aí no seu caderninho, no seu celular, é importante conhecer esse versículo. Deus é Pai, tá certo? Agora, olha o que João escreveu na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 20. Primeira carta que João escreveu o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, ele escreveu 3 cartas e escreveu o livro de Apocalipse. Esta é a primeira carta. Então, primeira carta que João escreveu, capítulo 5, versículo 20. Olha o que diz o texto. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha que texto importante, eu vou até ler de novo. Observe, o texto está falando de forma explícita que Jesus é Deus verdadeiro. Observe, a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, portanto Jesus é Filho de Deus, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Está falando com todas as palavras, com todas as letras, que Jesus Cristo é Deus. Olha que importante esse texto. Mas nós lemos em Filipenses 2:11 que o Pai é Deus. Olha aí, o Pai é Deus e Jesus Cristo é Deus. Portanto, nós já localizamos 2 pessoas na divindade em Deus. A pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Mas Trindade significa o quê? Que só existe um Deus. Mas em Deus, na divindade, nós encontramos 3 pessoas distintas. Falta uma. E quem é esta terceira pessoa? Vamos provar também de forma explícita quem é a terceira pessoa. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Anote aí no seu caderninho. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Disse então Pedro, o apóstolo Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentistes aos homens, mas a Deus. Ora, o versículo 3 do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos fala que Ananias mentiu para o Espírito Santo. Capítulo 5, versículo 3 de Atos dos Apóstolos. No versículo 4, que é o próximo versículo, diz que ele mentiu para Deus. Vou repetir a leitura para você. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade? Ananias mentiu para quem? Para o Espírito Santo. O texto é claro, é explícito. Agora o próximo versículo. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ora, se o 3 fala que ele mentiu para o Espírito Santo, e no 4 fala que ele mentiu a Deus, logo o Espírito Santo é Deus. Lógico, não tem outra explicação, é questão gramatical. Qualquer pessoa que conheça o mínimo de língua portuguesa, ou se for também para o texto na língua grega, vai chegar a essa conclusão. Bom, só existe um Deus. Tá certo? Nós somos monoteístas, nós cremos na existência de um único Deus. Deuteronômio 6 e 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, o único Senhor. Mas aqui está falando no Novo Testamento
que o Pai é Deus, em Filipenses 2:11. Na primeira carta de João, capítulo 5:20, fala que o Filho é Deus, que Jesus Cristo é Deus. E Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4, fala de forma explícita que o Espírito Santo é Deus. Mas só tem um Deus. Logo, nós encontramos em Deus três pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Mas daí eu preciso entender o que eu sempre estou ensinando aqui, a definição de pessoa. O que é uma pessoa? Todo ser que tem as três faculdades da personalidade é um ser pessoal. E quais são as três faculdades da personalidade? Guarde aí: intelecto, emoção e vontade. Todo ser que tem estas três faculdades é um ser pessoal: intelecto, emoção e vontade. Ora, o Pai tem intelecto? Deus tem? Claro, ele tem toda a sabedoria. Ele, o Filho, o Espírito Santo participaram da criação de todas as coisas. Logo, o Pai tem sabedoria. Então, tem intelecto, desenvolve, cria. O Pai tem emoção? Claro que tem. Você sabia que Deus fica irado? Deus fica irado. Olha Sodoma e Gomorra, olha o dilúvio. O homem consegue provocar a ira de Deus quando desobedece a Deus. Sabia disso? Mas Deus também ama. Olha aí, é um atributo da emoção. Deus ama. Você sabia? Deus é misericordioso. O Pai é misericordioso. Tanto é que enviou Jesus. E Deus tem vontade, o Pai tem vontade. Olha o que Jesus falou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Meu Pai trabalha até agora. Vontade. Deus não para. Aliás, nós só estamos aqui respirando, vivendo, porque Deus não para de trabalhar. É da essência, da natureza de Deus o trabalho. Deus não para. Bem, o Pai é uma pessoa. Aí todo mundo concorda. Até mesmo as testemunhas de Jeová. Não tem como negar isso. Agora, e Jesus é uma pessoa? Claro que é uma pessoa. Você tem dúvida disso? Olha os três atributos em Jesus. Que é mais do que a sabedoria de Jesus. Jesus também, quando esteve aqui, inclusive, ele ficou emocionado, ele chorou. Ficou irado quando ele viu o pessoal fazendo comércio no templo. Olha aí. E Jesus tem vontade? Eu acabei de falar o texto, Jesus: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Bom, agora falta o Espírito Santo. Será que o Espírito Santo é uma pessoa? Porque tem um grupo, eu vou citar aqui, pode perguntar. As testemunhas de Jeová negam que o Espírito Santo é uma pessoa, negam a personalidade do Espírito Santo. Mas será que o Espírito Santo é uma pessoa? Claro que é. Sabe quem é o mestre da igreja? Sabe quem conduz a igreja? O Espírito Santo. Sem Espírito Santo não existe igreja. Então o intelecto, ele é o mestre, ele é o professor, é ele quem conduz a igreja. Será que o Espírito Santo tem emoção? Tem. Você sabia que o crente pode entristecer o Espírito Santo? Sabia disso? É possível entristecer, ele fica triste, tem a ver com emoção. Tem a ver com emoção. E o Espírito Santo tem vontade? Claro, é ele que conduz a igreja, ele não para de trabalhar, a igreja não para porque é conduzida pelo Espírito Santo. Portanto, são três pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. O Pai é Deus? É. O Filho é Deus? É. O Espírito Santo é Deus? É. Mas nós cremos em três deuses? Não. Em um único Deus. Essa é a definição da doutrina da Trindade. Quer ver agora uma manifestação das três pessoas? No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17. Olha o que diz o texto. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Jesus sendo batizado, filho,
o Pai falando no céu e o Espírito Santo em formato. Não é que ele seja uma pomba, em formato, porque o Espírito Santo já diz, Espírito, ele não tem corpo físico, muito menos de uma pomba, é um formato, tem a aparência de uma pomba, que é o símbolo da paz, descendo sobre Jesus. Olha que interessante. Portanto, aqui no batismo de Jesus nós vemos a manifestação da Santíssima Trindade. O Pai falando, Jesus sendo batizado e o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Agora, olha que interessante o que Jesus nos ordenou. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, depois da ressurreição, depois que Jesus recebeu de volta todo o poder que ele sempre teve junto com o Pai, olha o que Jesus nos ensinou. Olha a Trindade de novo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando em nome da Trindade. Olha que importante, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando em nome de um único Deus. Só que essa unidade é composta, como nós vimos lá em Deuteronômio 6:4. Não é linda essa doutrina? Não é maravilhosa? Mas, infelizmente, existe um grupo insignificante perto do cristianismo, mas que nega a doutrina da Trindade e acusa, chega até dizer que esta doutrina que eu acabei de ensinar, ela é satânica. Olha que situação, dizer que essa doutrina é satânica. De duas uma, ou a pessoa está agindo, ou não conhece, não pesquisa, não se informa. Então vamos fazer uma recapitulaçãozinha rápida da doutrina. Doutrina da Trindade. Definição: existe um único Deus, ponto. Não adianta vir com conversa, não, a Trindade é um Deus de três cabeças. Não, isso é bobagem, isso aí é enganação. É só digitar aí, procura no site de busca, hoje todo mundo tem acesso pelo celular ou um livro impresso, fique à vontade. Definição de Trindade, um único Deus, mas em Deus nós encontramos três pessoas que eu acabei de provar na Bíblia, no Novo Testamento. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um detalhe, o Evangelho de João, no primeiro capítulo, fala de forma explícita que Jesus participou da criação de todas as coisas. Fica de dever de casa para você ler o primeiro capítulo do Evangelho segundo escreveu João. E quando você lê o livro de Gênesis, logo no segundo versículo, você vê o Espírito Santo. Logo nos primeiros, você já vê a atuação do Espírito Santo, atuando também na criação. Portanto, quando nós vemos lá, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, façamos, e Deus disse, façamos o homem, nós lemos o texto aqui, está em Gênesis no primeiro capítulo, versículo 26. E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quem estava ali? Três pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Isso nós vamos encontrar de forma explícita no Novo Testamento. Tá vendo? Aquilo que estava implícito no Antigo Testamento, nós sabíamos, é provado aqui que ali tinha mais de uma pessoa. Nós já provamos aqui, mas quantas? Não sabemos. Quando nós vamos para o Novo Testamento, aí fica claro. Quem? A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Portanto, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Mas quantos deuses existem? Um único Deus. O Pai é eterno. Tudo isso é provado na Bíblia, que é a doutrina que foi registrada, compilada por Atanásio no Concílio de Nicéia. Ele diz que o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo também é eterno, mas não existem três eternos, existe só um eterno, porque eternidade é atributo da divindade. O Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso e o Espírito Santo também é todo-poderoso. Tudo isso é provado na Bíblia, mas quantos
existem sendo todo poderoso ou poderosos? Só um todo-poderoso, porque é atributo da divindade. O Pai é onisciente, o Filho é onisciente e o Espírito Santo é onisciente. Significa o quê? Que o Pai conhece os nossos pensamentos, conhece o futuro. O Filho conhece os nossos pensamentos, conhece o futuro. O Espírito Santo também conhece os nossos pensamentos e conhece o futuro. Por isso que ele intercede por nós. Mas quantos oniscientes existem? Um único, porque é atributo da divindade. Olha que doutrina maravilhosa. O Pai é onipresente. O Filho é onipresente. E o Espírito Santo também é onipresente. Mas quantos onipresentes existem? Um único onipresente, porque é atributo da divindade. Portanto, Deus está aqui, neste momento que eu estou aqui, eu vivo nesta rádio, na Rádio Tropical. Deus está aqui, mas Deus está aí com você também. Deus está em todos os lugares, porque Deus é onipresente. É um atributo da divindade. Não tem mais de um onipresente, só um único onipresente. Olha que doutrina importante. Olha que doutrina importante. Quem morreu na cruz para nos salvar? Jesus Cristo. Foi Deus Pai que morreu na cruz? Não. Foi Deus Espírito Santo que morreu na cruz? Não. Foi Jesus Cristo. Mas Jesus é Deus. Portanto, o próprio Deus pagou o preço do nosso resgate, da nossa salvação. O próprio Deus. Olha que informação, que ensino maravilhoso. Precisamos entender isto. Mas, infelizmente, tem gente que quer negar, que diz coisas sem conhecimento. Por favor, peço um favor para você. Você que nega a doutrina da Trindade, eu respeito você. Eu te respeito, você tem todo o direito de negar. Claro, lógico, mas por favor, faça um exame histórico. Cheque os textos que eu apresentei para você. Se você quiser mais material... eu queria mais material sobre esta doutrina. Por favor, peça no nosso site, não é cobrado nada. Ou melhor, pede no e-mail, digita lá, teologia, e-mail, teologia@icp.com.br, teologia@icp.com.br. Fala que você estava ouvindo a rádio aqui ou no YouTube e você quer a matéria sobre essa doutrina completa, a matéria completa. Por favor, envie para você, não tem custo não, será um prazer enviar o material para você. Escreveu aí, anotou e-mail? teologia@icp.com.br, sem custo algum. Se você quiser também, acesse o nosso site, lá tem muito material, o www.icp.com.br. Acesse o site, lá tem muito material sobre todos esses grupos religiosos que eu citei, sobre essas doutrinas, está tudo lá sem custo. Tem aula aí no canal também sobre Trindade, procura, tem aula ao vivo no YouTube, live, só falando da Trindade. Vai aí na abinha aí, ao vivo ou live, clica aí ao vivo e você já vai ver a aula falando só sobre a Trindade, tá bom? Gente, estou chegando ao fim, tá tão gostoso que a hora passa tão rápido, a gente nem vê a hora passar. Deixa eu ter um minutinho ainda, eu pedi um favor para você. Você que está gostando da nossa programação, passa para o seu amigo na igreja, para o novo convertido. Use esse material para o discipulado. A pessoa teve um encontro com Cristo, agora ela precisa crescer na palavra. Então passa esse material, fala, olha, tem aqui um programa que toda terça e quinta-feira está lá o professor Antônio ensinando a genuína palavra de Deus, me ajude. E outra coisa, dê também o link aí do nosso canal, o PR no YouTube, pr.Antônio Fonseca. Tem muita aula lá, tem geografia bíblica, história dos hebreus, olha, são mais de 1.500 aulas, utilize esse material. Utilizar o material para ajudar aqueles que estão chegando agora na fé cristã, um amigo seu, um familiar que ainda não teve encontro com Cristo, um católico que você gosta, olha, está aqui, olha, o pastor está falando, explicando direitinho as doutrinas.
Essa doutrina, por exemplo, é ensinada na Igreja Católica também, exatamente como eu expliquei para você, tá bom? Desta forma, você fazendo isso, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.